Hello, aqui é a Vânia da Manage de English, mais uma semana para dar uma aula nova de inglês. Hoje eu queria falar sobre o tempo presente. Então, entrando nesse assunto, o tempo presente existe na forma do verbo to be, am, is, are, que todo mundo fala, ai que saco, cansei de ver isso. Só que toda vez que tem que escrever alguma coisa, escreve errado. Não é porque você viu que você aprendeu, criatura. Você tem que aprender. Se você aprender, aí você não precisa ver isso de novo. Vou mostrar um exemplo. I am Vanya, the English teacher. I am not a German teacher. Am I a French teacher? Então, fiz pergunta. You are a good student. You are not my teacher. Are you a good student? Fiz perguntas também, só precisa inverter posição ou juntar o verbo to be com o not, virou negativa. Mas e se eu tenho outros tipos de verbo que não são o verbo to be? Então eu posso dizer, por exemplo, I want a copy of this request. Eu quero uma cópia desse pedido, dessa solicitação. Tempo presente. E se eu for passar isso para negativa, eu tenho sempre que juntar o not com alguma coisa. Ou ele está junto com o verbo to be, ou ele está com o auxiliar. Mas eu não sei o auxiliar dessa frase, porque eu só falei I want a copy of this request. O verbo é want. I want, eu quero. Então eu quero falar eu não quero. Tá, auxiliares no tempo presente. Existem o do e does. O does eu só vou usar se o sujeito for he, she, it. Todos os outros eu vou usar do. Então com o sujeito I é do. I do not want. I don't want. Ok? I want a copy of this request. I don't want a copy of this request. Do you want a copy of this request? Pronto. Transformei em pergunta, em negativa, só usando esse auxiliar, essa muletinha que é o do. Lembra que no tempo passado a muleta era o did. Agora no tempo presente eu tenho duas, o do e o does. Vamos ver mais exemplos? I look good in red. I don't look good in red. Do I look good in red? You love me. You don't love me. Do you love me? He speaks many languages. Agora, olha que interessante. O he, she e it tem um auxiliar, uma muletinha própria para eles, que é o does. E aí eu vou dizer, does he? E o verbo que era speaks, porque ele estava conjugado, né, na terceira pessoa do singular, agora eu vou dizer speak. Does he speak many languages? He doesn't speak many languages. She plays several instruments. She doesn't play several instruments. Does she play several instruments? It barks for attention. It doesn't bark for attention. Does it bark for attention? Bark é latir. Então, eu estou usando it, porque eu estou falando de um animal que não é o meu. Se for o meu, eu posso chamar de he ou she. Então, it barks. Does it bark for attention? Ele late para atenção, para chamar atenção. We have rules to live well. Do we have rules to live well? We don't have rules to live well. You all work really hard. Do you all work really hard? You don't work really hard. They know how to express their feelings. They don't know how to express their feelings. Do they know how to express their feelings? E o que deu para notar em todas essas frases? Só quando o sujeito era he, she, it, que o verbo tinha s no final e o auxiliar virou does. Em todos os outros, I, you, we, you, they, o auxiliar era o do e o verbo não tinha s, não tinha nada. Era o verbo normalzinho do jeito que você vê no dicionário. Aí começa, meu Deus, mas como é que eu vou saber quando é que eu tenho que pôr o s ou não? A boa notícia é que esse S só vai precisar aparecer na frase positiva. Você não mexe na frase negativa ou interrogativa. Por quê? Na negativa e interrogativa vai aparecer o does, e o does já tem o S que precisa para mostrar que a frase está conjugada.
Então, só quando a frase for positiva, que não aparece a muletinha, né, o auxiliar does, é que eu vou ter que me preocupar em colocar S no verbo. E tem 3 regrinhas, tá? Tem verbos que vão terminar com S, outros que vão terminar com ES e alguns que vão terminar com IES. Eu sempre começo dando exemplo daquele que é em menor número. Para ilustrar, se eu tiver um verbo que termina com Y precedido de consoante, eu vou tirar esse Y e colocar IES. Então, cry, que é o verbo chorar, fica cries. Try, que é o verbo tentar, fica tries. Mas, como eu disse, somente se eu tiver um Y precedido de consoante. O que acontece se ele estiver precedido de uma vogal? Não vai receber IES. Ele vai entrar numa outra regrinha que eu vou explicar. Essa foi a primeira regra de verbos que terminam com consoante mais Y. Então, só para relembrar, tiro o Y e coloco IES. A segunda regrinha são de todos os verbos que terminam com O, SS, SH, CH, X e Z. O que é que eu fazia para decorar isso na faculdade? A gente tem que encontrar maneiras, criar historinhas, breves histórias, para conseguir lembrar tudo. Então eu pensava assim, segunda regra, mágico de Os. O, Z. O, SS, SH, CH, X e Z. O, primeira, Z, a última. E aí eu começava a me lembrar de histórias. O que eu posso lembrar que tem a ver com Os? Alice no País das Maravilhas, o Mágico de Oz. Aí eu vou lembrar, né, que tinha lá o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão, que tinha medo de tudo. Cada um deles tinha um problema e um deles tinha muito medo de tudo, né? E sempre para todo mundo ficar quietinho, para ninguém notar que eles estavam por ali. Então, numa dessas, esse o som do CH, do X, do SH, é tudo sh, e o SS também vai ser um s. Então, tudo lembra um barulho como se alguém me mandasse ficar quieto. Então, eu pensava assim, é um dos personagens, né? Talvez o leão mandando todo mundo ficar quietinho. Então, O, do SH, do CH, do SS, do X. E aí, o Z no final do OS. Pronto, lembrei de todas as letrinhas que eu precisava. Terminou numa dessas letras, eu vou ter que colocar ES. Então, se eu tenho go, terminou com O, goes. Mas escreve goes, mas eu não vou falar esse E, tá? Então é só goes. Confess, confesses. Finish, finishes. Match, matches. Mix, mixes. Buzz, buzzes. E a última das regras, a que eu mais gosto, porque é assim. Se não for regra 1, Y precedido de consoante, que vira IES. Se não for regra 2, que é o do mágico de Oz, então O, SS, SH, CH, X e Z. Oz e X para todo lado. Então, nessa regrinha eu vou colocar ES. E a terceira regra, se não for regra 1, não for regra 2, é só colocar S no final. Pronto. Exemplos? Play, plays. Rest, rests. Mantém, mantens. Travel, travels. Não é difícil, né? Só colocar o S. E se eu puder dar mais uma diquinha, eu vou dar essa que também será muito útil. Vocês só precisam saber se colocam IES, ES ou S no final de um verbo, quando vocês estiverem escrevendo a frase que estiver na forma afirmativa. Porque também na interrogativa e negativa vocês não precisam fazer nada. Vai aparecer o auxiliar do ou does e a partir do momento que aparece um auxiliar, o verbo volta para a forma original. Só na sentença escrita positiva é que vocês terão que lembrar da regrinha S, ES e ES. Por que eu estou falando isso? Porque na fala vocês não precisam fazer isso. Na fala é só colocar esse sonzinho de s no final de um verbo. Dance, dances. Want, wants. Speak, speaks. Study, studies. E olha que o study era IES. Então olha que legal, é só colocar esse sonzinho s no final. Nesse quesito, a fala é bem mais fácil que a escrita, não é? Interessante, né? E bom também de saber, porque aí pelo menos na hora de falar vocês não vão ficar preocupados e ai meu Deus, que regra eu tenho que usar.
Calma, é só enfiar um Szinho no final. Mas, pelo amor de Deus, o S é para colocar só se o sujeito for he, she, it. Porque eu conheci um americano, que toda vez que ele abria a boca para falar um verbo no tempo presente, quando era com sujeito eu, I, ele dizia I says. E não é I says, é I say, you say, he says, she says. Mas ele sempre dizia I says, e mesmo que a gente o corrigisse, não, eu não falei isso. I says o tempo inteiro. Meu Deus! Isso serve para provar que nem sempre vocês tendo aula com um americano ou conversando com um americano, vocês estarão aprendendo inglês correto. Essa pessoa não tinha nenhum tipo de problema pronunciando as palavras em inglês, de forma alguma, e entendia com muita facilidade também o que lhe era dito. Porém, quando ele abria a boca para falar, conjugação de verbo raramente existia, e ele desconhecia alguns tempos verbais. Então, por exemplo, o passado simples e o present perfect, ele desconhecia completamente as regras de como utilizar aquilo. Era alguém que teve muito problema para aprender inglês, como nós temos muitos aqui no Brasil que tem problema para aprender português. Muita gente no Brasil que não pode de maneira alguma sair por aí ensinando português para os outros, porque vai ser uma catástrofe. Então, quando você procurar um americano para falar inglês, tenha certeza de que esse americano sabe falar direito. Logicamente, falar com um nativo vai ajudar você a aumentar a velocidade de resposta que você tenha, para não ficar toda vez que alguém fizer uma pergunta, você para, pensa, bola, para depois responder. A pessoa já cansou, já não quer mais falar com você. Então, quanto a isso, sim, conversar com o americano sempre vai ajudar. Porém, se ele falar corretamente, você assim estará ganhando em todo o contexto, né? Tanto da fala, como da escrita, como conhecimento de regras básicas. Ah, mas essas coisas eu não vou usar nunca. Vai sim, assista qualquer filme em inglês, ouça uma música em inglês. Tudo que eu tô falando aqui tá lá nas músicas também, tá lá também nos filmes. Então, tem que aprender a fazer direito. Essa é a minha aula de hoje, falando sobre o tempo presente, né? Dando uma pincelada em todo o tempo presente. E se vocês gostaram disso e querem fazer alguns exercícios para treinar, é só vocês assinarem aqui do lado a nossa lista preferencial e todo começo de semana nós enviamos um e-mail dando exercícios extras para que vocês consigam treinar melhor o que vocês estavam fazendo. Além disso, vocês também ganham um e-book com link para o audiobook, que fica dentro da página 8 desse e-book, e toda semana, né, uma coisa diferente para que vocês aperfeiçoem cada vez mais o inglês de vocês. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!